Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do Depósito da Fé. Estamos encerrando o livro dos Juízes com a grande história de Sansão. Nós já vimos aí na aula anterior os três grandes juízes, Otoniel, Débora e Jefté, e agora, encerrando, eu quis deixar Sansão uma aula separada porque a riqueza de imagens que a história dele tem exige realmente uma atenção maior do que os outros. Tá? Então, vamos direto ao assunto. Sansão, que é famoso, né? Todo mundo conhece a história, né? A gente aprende isso na catequese. Homem forte, né? A força vem dos cabelos e tal, se apaixona por Dalila, né? A gente já conhece tudo. Mas vamos agora esmiuçar essa história. A palavra Sansão significa pequeno sol, ou como o sol, certo? E é interessante porque, né, qual é o nome do primeiro juiz? Né? Leão de Deus. Leão de Deus. Otoniel. E Débora é abelha. Né? Agora Sansão é pequeno sol. Né? Todos esses são símbolos solares, né, ligados à função do juiz, que é mais do que simplesmente um homem que vai julgar as tribos, mas eles são também guerreiros que livram o povo de Deus dos povos inimigos que os oprimem, né? Seguindo aquele ciclo que nós vimos na aula passada, né? O pecado de idolatria, né, do povo de Deus, a queda, né, o domínio dos inimigos, e aí vem a ascensão do juiz, o juiz que liberta o povo tem paz. Tá? Agora, Sansão, ele é um juiz um pouco diferente, certo? Ele é um pouco diferente dos demais. Se a gente for começar pelo seu nome, né, Pequeno Sol, a gente já encontra nele esse sentido de ser um herói mitológico, como um herói solar, certo? E a característica de herói solar na vida de Sansão, ela passa pelas fases do Sol. Né? O Sol nasce, atinge o seu ápice, quando está no zênite, né, no meio-dia, e tem o seu declínio, quando o Sol se põe. Sansão ele passa por esses estágios em sua vida. Né? A começar pelo nascimento, né? O Sol nasce. Os outros juízes a gente já conhece, o juiz adulto. Né? Deus chamou e tal, até Gedeão, a gente já conhece Gedeão já na ativa, né? A vocação de Gedeão. Sansão a gente conhece desde o nascimento, desde antes da concepção, né? Quando o sol começa a mostrar o seu brilho antes de nascer. E aí temos a história da visita do anjo aos pais de Sansão. E o que é curioso é que do pai nós só sabemos o nome, da mãe nós só sabemos o que ela estava fazendo, nós não sabemos o seu nome. Isso é muito curioso. E já mostra que ele é de fato um herói mitológico. O que são os heróis? O que são os semideuses das mitologias? A mistura do espírito, da divindade, com a matéria. Certo? É uma mistura. O pai espírito, a mãe matéria. A divindade e o humano. Até no mito grego, os pais dos titãs eram literalmente o pai céu, que é o espírito, Urano, e a mãe terra, que era Gaia, a matéria. Tá? Aqui nós temos esse paralelo, porque Manoê, o pai de Sansão, ele é nomeado, ele é personificado. Ele é de fato o espírito. Nós não sabemos o que ele fazia, nós não sabemos de nada dele a não ser o seu próprio nome, Manoé. E da mãe, nós sabemos que ela estava no campo quando o anjo a visitou. Ela estava no meio do mundo, certo? Agindo, trabalhando, exercendo o seu ofício. E aí a gente consegue fazer esse paralelo dela que estava no mundo, porque é a matéria, é a mãe terra. E dele que quem é? É a persona, certo? É o espírito. E eles geram e dão à luz, né? A mãe dá à luz, Sansão. E o anjo diz também para a mãe de Sansão que ele será um nazireu, ou nazareno. O que é isso? Se a gente for voltar lá no livro dos Números, que nós não lemos aqui no Depósito da Fé, né? Não estava na programação, mas se a gente for voltar lá em Números capítulo 6,
nós vamos ver a descrição do que é esse voto de nazireato, que já havia, mas Sansão não é o primeiro. É o primeiro que nós temos notícia, tá? De que era um nazireu. Mas já havia isso desde a lei mosaica, desde a lei de Moisés. E aí Deus revelou, né? Quando alguém fosse consagrar a Deus com voto de nazireato, o que deve fazer? Ele não deve beber vinho nem bebida forte, não deve nem tocar no fruto da videira. A navalha não pode tocar os seus cabelos. Os cabelos têm que crescer como sinal de pertença a Deus pelo nazireato, pelo voto de nazireato. Eles também não podem tocar cadáver, não podem ficar impuros. Nem se algum parente dele morrer, ele não pode tocar no cadáver. Né? E se alguma dessas coisas acontecer, se ele profanar o seu voto de nazireato, o que ele deve fazer? Rapar a cabeça, aguardar os dias de sua purificação, ofertar um sacrifício no templo e cancelar os dias anteriores. É bem explícito lá em número 6:12 que os dias anteriores não valeram de nada quando ele refaz o voto de nazireato. É como se ele estivesse começando agora. O que vale é agora. O passado não entra aqui. Tá? E existe também a possibilidade de encerrar o nazireato. Certo? Um voto ali por um certo período de tempo. E esse nazireu, esse nazareno, era uma espécie de consagrado, de separado somente para Deus. E por que esses requisitos? Né? Não tomar bebida forte, não cortar os cabelos, não tocar em cadáver. Esses 3 pontos que estão presentes também no relato, né, do anjo. O anjo fala para a mãe de Sansão que ele não pode tomar vinho e ela também, enquanto estiver grávida, não pode, porque ele não vai ter contato, né, para a criança não ter contato de jeito nenhum com vinho, bebida forte, nenhum tipo de bebida alcoólica. Por quê? Porque o problema está na bebida? Não é bem assim. Se vocês viram as aulas passadas, vocês devem se lembrar de qual é o significado do vinho, o simbolismo do vinho. O que acontece quando um sujeito toma vinho na Sagrada Escritura? Ele revela o que está oculto. Ele revela para os homens aquilo que ele tem guardado dentro de si. E é isso que a bebida faz com a gente. Não é? Por que um consagrado, eu vou transformar, vou mudar essa palavra, né, de nazireu para consagrado. Por que o consagrado não pode tomar dessas bebidas? Porque ele não deve revelar para os homens aquilo que está em seu interior. O seu interior pertence somente a Deus. Por que não pode cortar os cabelos? Porque o sinal de pertença a Deus pelo voto de consagração são os cabelos grandes. Significa que as ideias, o pensamento daquele indivíduo está totalmente configurado com Deus, com o de Deus. A sua vontade não é sua, é a vontade de Deus. Seus pensamentos não são seus, são de Deus. E ele recebe esse ponto de ligação, né, entre Deus e as suas ideias, os seus pensamentos, através dos cabelos. O cabelo é o sinal dessa glória, tá? Porque na cabeça está a consciência, na cabeça está a ideia, e essas pertencem a Deus. Estão ligados. Deus e o consagrado estão ligados, tá? Esse é o sentido. E não tocar em cadáver significa que ele não pode ter contato com a morte, ele não pode morrer em hipótese alguma. E não é a morte física que ele não pode tocar, mas a espiritual. Então ele não pode pecar. Ele não pode pecar. Muriçoca enorme. E por isso, Sansão, ele também tem que cumprir esses requisitos para manter o seu voto de nazireato, tá? Para não quebrar. Quando ele nasce, capítulo 14, ele já começa bagunçando a coisa. Se apaixona por uma filisteia, o povo inimigo que estava, né, dominando os israelitas. O povo que ele deveria enfrentar e vencer como juiz, né, para livrar o povo de Israel dos filisteus. Ele vai e se apaixona por uma filisteia. E ele quer porque quer que o pai arranje esse casamento com a filisteia para ele.
E aí o pai fica indignado, mas meu filho, você não tem ninguém suficiente, não tem ninguém boa, não tem uma moça boa aqui no meio dos nossos, você vai querer uma filisteia? Ele, quero, porque quero, e acabou. Só que é interessante que o texto diz aqui no versículo 4, os pais não sabiam que isso vinha do Senhor. Os pais não sabiam que isso vinha do Senhor. O que isso quer dizer? Essa desordem interior desse herói, do herói Sansão, ela tem um sentido, ela tem uma função. Tudo bem que Sansão está agindo errado, tá? Mas Deus, a providência, vão se aproveitar disso. Deus quer que isso aconteça para se manifestar a sua glória, não a glória de Sansão. Não a glória do consagrado, mas de quem o consagrado é, a quem ele pertence. Tá? Então, isso vem do Senhor. Vem do Yod-Heh Vav-Heh, do Adonai. Vem de Deus. Então, Sansão desce a Tâmina. Apesar de nós não termos aqui a geografia do local, de onde Sansão estava, para onde ele foi, o texto já diz que ele desceu. Houve uma descida, certo? E aqui a gente pode comparar, né, que existe também um comparativo de Sansão com Hércules, tá? A gente pode fazer esse tipo de comparação aqui, sim, mas não uma analogia direta, porque não há, certo? Não há uma analogia direta. Há algumas coisas em comum. Hércules, ou Heracles, tinha essa desordem interior. Por isso que ele era a glória de Hera, a deusa da ordem. Tá? Ele precisava encontrar essa ordem. Ele, de fato, encontra no final dos seus 12 trabalhos. E é admitido ao Olimpo. É um sujeito muito forte. Tem muita força. Certo? E é filho do espírito e da matéria. De Zeus e de Alcmena. Então tem, né, um comparativo aqui com Sansão. A gente não vai dizer que um inspirou o outro, né? Não estou dizendo isso, mas existe um comparativo, tá? Mas vamos focar no nosso herói daqui. E então Sansão ele desce, há um movimento de descida para Tâmina. E quando ele está nessa viagem, ele numa vinha, olha só, né? Numa vinha, ele não pode tocar nas uvas. Numa vinha ele encontra um leão, algo muito curioso, porque qual é a vinha? Qual é o campo, qual é o jardim, ou o local de cultivo de qualquer tipo de planta que é guardado por um leão? Nenhum. Mas aqui, o herói ele desceu para enfrentar o monstro que guarda o jardim. Algo também que acontece corriqueiramente em outras mitologias, inclusive nas Sagradas Escrituras. Quando o homem é expulso do paraíso, Deus coloca um anjo com a espada flamejante para que o homem não entre mais nesse jardim. E agora, o homem está querendo entrar. Sansão. E ele enfrenta o leão. Ele vence o leão. O que é curioso, o juiz é o leão de Deus. É o leão do Senhor. E ele é o pequeno sol. Ele é também um leão. Que leão é esse que ele está enfrentando? Dois leões não podem habitar juntos no mesmo bando. Né? Ou um é expulso ou é morto. Somente um leão deve permanecer. Sansão ele não consegue estar no mesmo ambiente que outro leão. Tá? Por isso que ele enfrenta esse no jardim, né? na vinha. E ele vence com o auxílio do Espírito do Senhor. Sansão aqui, apesar de ter descido a Tâmina, como o sol, ele está subindo para o seu ápice, para o meio-dia. Está subindo até o zênite, até o meio do céu. O Espírito de Deus deu forças para ele vencer o leão com suas próprias mãos e ele segue sua viagem. Quando ele volta, que ele fica curioso para ver, né, o leão, ele volta, ele encontra na boca do leão mel. Mel e abelhas. E como assim? Né? Da boca do leão saiu mel. Saiu o prêmio, a doçura. Ele não podia tocar nas uvas, mas em mel ele podia. E mel, que é fruto do trabalho árduo das abelhas,
é um alimento doce. Não é grosso o suficiente para eu precisar mastigar, mas também não é ralo o suficiente para não me nutrir, certo? É algo sólido, tem uma solidez e uma maleabilidade ao mesmo tempo, certo? É um alimento dos deuses, o hidromel. É o prêmio de ter vencido o monstro que guarda o jardim das delícias, certo? E então ele se casa com a Filisteia, propõe um desafio aos seus colegas filisteus, que era desvendar um enigma, né, do que come saiu comida e do forte saiu doçura. Que era falando da experiência que ele viveu, né? Para desvendarem qual é esse forte e qual é essa doçura. E aí tem essa história que os filisteus vão lá, pedem ajuda para a esposa de Sansão, ela descobre, fala para eles e eles vão lá e desvendam o enigma. Com isso, eles não desvendaram porque sabiam, eles desvendaram na maracutaia, né? Mas Sansão então tem que cumprir, porque ele falou que se eles perdessem no prazo, teriam que dar 30 túnicas para Sansão. O contrário, se Sansão perdesse, Sansão teria que dar as 30 túnicas para eles. E aí Sansão desce mais uma vez a Ascalon, outro local. Apoderado pelo Espírito do Senhor mais uma vez, ele enfrenta 30 homens, derrota esses 30 homens, né, os mata, toca em cadáver. Ó, já tinha tocado no leão, né, que matou o leão. Não podia. Ele está quebrando o seu voto de nazireato. Mas vamos continuar. Né? Vem do Senhor. É uma desordem, um defeito dele, ele está errando, mas Deus vai tirar proveito disso. Deus já está tirando proveito disso. Né? Continua. E aí ele pega as 30 túnicas dessas pessoas lá em Ascalon e entrega para os filisteus. Mas fica chateado e volta para a casa do pai. Depois, sente saudade da esposa e quer descer novamente para se encontrar com ela. Só que, drasticamente, sua esposa foi dada a outro. Porque acharam que ele não ia voltar, beleza, então vamos dar a esposa de Sansão para outro, para um filisteu. E aí Sansão fica irritadíssimo e fala, agora já era, não tem mais perdão. Capítulo 15, ele pega 300 raposas, amarra de duas a duas, e coloca uma tocha na cauda dessas raposas, desses pares de raposas, então 150 tochas, e solta elas nos trigais dos filisteus. Primeiro foi o vinho, né? Foi a uva. Tinha um leão, ele venceu. E de lá ele tirou doçura. Agora do trigo o que sobra? Nada. Nada se aproveita. As raposas incendeiam tudo. Incendeiam as plantações, incendeiam o que já foi colhido. Então, nada sobra. E os filisteus ficam irados com Sansão e vão persegui-lo. Aí é o momento que ele foge para uma caverna, certo? Depois ele é encontrado e enfrenta esses filisteus com a queixada de um jumento. É isso, né? A queixada do asno, do burro, né? Que é a mandíbula do burro. Ele enfrenta e mata 1000 filisteus. Também apoderado pelo Espírito do Senhor. O que essa história até aqui já consegue dizer para a gente? Apesar de nós vermos aí o herói mitológico passando por esses momentos, Sansão, ele, nesses 3 pontos, nesses 3 acontecimentos aqui, ele está no seu ápice, certo? Depois disso é que ele vai começar a declinar. O sol vai começar a se pôr. Quando aparece a personagem chamada Dalila, certo? Porque a palavra Dalila significa fraco. Aqui o sol já está enfraquecendo, o sol já está começando a se pôr, tá? Com o surgimento de Dalila. Mas aqui, se a gente olha para o grande sol, o sol de justiça, que é Jesus Cristo, a gente já consegue entender melhor que essa vida de Sansão é uma imagem que aponta para Cristo. Cristo ele desce e se encarna porque está apaixonado pela Filisteia, está apaixonado pelos pagãos, está apaixonado pelos pecadores. Quer fazer desses pecadores uma noiva, uma igreja para si. Certo?
E então ele rompe com a barreira que afastava o homem do Jardim das Delícias, certo? E se une a essa Filisteia. Cria a sua igreja. Só que, né, lá tem sim as 30 túnicas que ele dá. Ele nos veste com vestes gloriosas. Ele tira as vestes de outro, tira a glória de outro e nos dá. De outro que era indigno, de outro que está mais embaixo. E quem é que tem vestes pomposas que está mais abaixo ainda do que nós seres humanos? É o tentador, que era um anjo de luz, certo? A sua glória, a glória que ele tinha no céu, é tirada à força por Cristo e é entregue para os que serão salvos. Cristo nos veste com vestes batismais, vestes de glória. E depois volta para o céu, volta para a casa do Pai. Nos dá, né, reúne a sua igreja, nos dá os sacramentos e volta para a casa do Pai. Numa segunda vez ele virá, ele descerá, né, para colher o nosso trigo, para colher as nossas ações. E aí ele vai julgar. Ele virá julgar com fogo, certo? Mas com fogo e raposa. O fogo do julgamento da justiça divina, né? Que Sansão diz aqui, não haverá mais misericórdia. Tá? Nessa fase que acabou, é a justiça que virá. Mas vem em raposas, vem amarrada em raposas. O que é a raposa senão a sutileza? A raposa é um ladrão, certo? E o Filho do Homem virá como um ladrão. A justiça virá de forma sutil, forte, brilhante, mas sutil. Sutil, sem que a gente perceba o momento em que ela surgirá, certo? E aí depois, com a queixada de um jumento, Sansão ele acaba com 1000 filisteus. 1000 é um número de totalidade, né? E o que é a queixada de um jumento? É uma espécie de machado, né? Se torna um machado ou um martelo ou alguma coisa do tipo, né? Mas não é uma arma de guerra. É o membro de um animal. E que animal é esse? Não é um animal qualquer, né? É um jumento. Jumento é o animal que Cristo usou para entrar em Jerusalém, né? O jumento ele é, portanto, um símbolo não só de humildade, mas da humanidade. Símbolo da humanidade. Porque o jumento ele é um animal que só serve para carregar peso, né? É um bicho teimoso, não é um bicho veloz, não é valente, não é nada senão forte, aguenta peso nas costas. E quando Cristo entra em Jerusalém, né, montado no jumento, onde o povo está cantando hosana, com as palmas na mão, etc. Cristo é ali a imagem do sacerdote. O sacerdote é essa figura, é esse jumento que carrega o Cristo. É esse animal simples, pequeno, sem muitas qualidades, mas que aguenta o peso do Cristo em suas costas. Quer dizer, independente da qualidade do sacerdote, independente da inteligência do sacerdote, independente da bondade ou da maldade do sacerdote, se ele foi validamente ordenado, ele aguenta carregar o peso do Cristo em suas costas. Ele carrega de fato o Cristo em suas costas. E quando ele diz, isto é o meu corpo, eu te absolvo dos teus pecados, eu te batizo, etc, etc, é Cristo quem está falando, e não ele. Certo? O jumento é, portanto, o símbolo dessa humanidade. Sansão, ele está derrotando o seu inimigo com a queixada do jumento. Quer dizer que o Cristo, ele vence os seus inimigos, os seus adversários, os nossos adversários, com a sua humanidade. É a divindade que se manifesta, sim, é a divindade, é o verbo, mas é por meio da carne, é por meio da pessoa de Cristo. Certo? Deus Pai, Filho e Espírito Santo agem no mundo, mas é através da pessoa de Cristo que ele nos toca. É através dessa pessoa de Cristo encarnada que ele vence, que ele destrói os seus inimigos. Tá? Esse é o sentido aqui da coisa. E então, quando surge Dalila, quando o sol começa a declinar, quando começa a se pôr, Sansão, ele enfrenta o seu último desafio.
né? Ele se apaixona por ela, se casa, e aí ela quer descobrir a fonte de sua força. Até que ela insiste, né? Tenta, não consegue, e aí até que ele revela que precisa cortar os seus cabelos. Se ele cortar os cabelos, pronto. Apesar de ele já ter profanado o voto de nazireato lá atrás, né? Com outras coisas, tocando em cadáveres, se cortar os cabelos, já era. Corta o contato dele com Deus. E de fato isso acontece. Ela corta os cabelos dele enquanto ele está dormindo, chama os filisteus, ele não tem forças para resistir, e então furam seus olhos. E ele é aprisionado. Nesse momento, Sansão, ele cego, tá? Preso, fraco, começa a crescer os cabelos novamente. E aqui ele já refaz o seu voto de nazireato numa mudança absurda, porque a oração que Sansão faz no final do capítulo 16 é muito bonita, mostra de fato um homem que está configurado a Deus, diferente do homem anterior. O nazireato anterior dele foi cancelado. Se lembram lá do que está no livro dos Números, não é? Quando o consagrado raspa a cabeça e recomeça o seu voto, sua consagração, o que estava para trás foi cancelado, como se nunca tivesse existido. E é isso que acontece com Sansão nessa hora. Mas foi preciso que Sansão ficasse cego para que ele conseguisse enxergar melhor. É a primeira vez que, se não me engano, é a primeira vez que aqui, né, nas nossas aulas aparece a cegueira como símbolo. E ela vai se repetir mais uma vez no livro de Tobias. Acontece também com São Paulo Apóstolo, certo? E em outras mitologias, como Tiresias, por exemplo, na mitologia grega, né, o vidente que era cego. Essa cegueira, ela é símbolo daquilo que é o olhar aberto para o transcendente. Só aquele que fecha os olhos para este mundo consegue enxergar o transcendente, consegue enxergar o espiritual, consegue enxergar a realidade por trás das coisas, certo? Então não é necessário uma cegueira material concreta, mas é necessário fechar os olhos para esse mundo, para enxergar melhor o transcendente, para enxergar melhor a realidade. Né? Um exercício que eu fiz essa semana, né, eu estava lendo Meditações do Quixote, do Ortega y Gasset, e aí, lá no começo do livro, né, ele estava falando as coisas lá do bosque onde ele estava, enfim, eu comecei a tentar enxergar o que ele estava falando, e depois eu parei um pouco e comecei a fazer esse exercício comigo mesmo. Eu estava lendo no trabalho, eu moro num povoado, zona rural, só que aqui é assim, é bem próximo da cidade, então é bem misturado, né? Principalmente onde eu trabalho, que é na beira de uma pista. Então, tem carro passando, moto, né? É buzina e tal. Mas ao mesmo tempo tem pássaros cantando, tem galinha cantando no quintal dos vizinhos, certo? E aí quando eu tentei prestar atenção no que eu estava ouvindo, e não só no que eu estava vendo, não só naquele recorte ali, que é do lado de fora de onde eu trabalho, né? O que eu estava ouvindo estava me falando mais do que era o ambiente onde eu estava, do que o que eu estava enxergando. Então é mais ou menos isso que é a cegueira simbólica aqui de Sansão, de Tobit, etc, etc. Porque quando nós fechamos os olhos, nós abrimos melhor os ouvidos. E quando escutamos o que um ambiente, o que um símbolo fala, o que uma história, enfim, né? Outras e outras coisas, quando a gente escuta melhor esses símbolos, eles conseguem nos fazer enxergar melhor. A gente enxerga melhor, a gente visualiza melhor o ambiente. Porque eu já conheço aqui, né? Já conheço, já sei onde eu moro e tal. Mas os sons estavam mostrando para mim um recorte do ambiente de onde eu estava. Mais claro e evidente do que aquilo que eu estava enxergando. Assim, Tiresias, assim, Sansão, não estava mais enxergando os filisteus. Só que nesse momento ele conseguiu compreender melhor o transcendente. Ele conseguiu compreender o seu voto de nazireato. Ele tem um momento de conversão, certo? Ele se corrige, ele se conserta. Tobit também terá, nós vamos ver aqui, certo? Mais adiante.
E aprofundando mais esse exercício, a gente pode compreender melhor os símbolos. Porque, por exemplo, né, sei lá, eu falei aqui do leão. Se a gente pesquisa uma imagem de um leão na internet, a gente vai ter um recorte de um leão. Se a gente for num zoológico, né, a gente vai ter um recorte de um leão. Por que um recorte? Porque eu vou ver o leão em determinadas posições, né, fazendo algumas coisas. Ele pode estar comendo, ele pode estar rugindo, mas ele não vai estar fazendo todas as coisas que ele consegue fazer ao mesmo tempo. Ele não vai mostrar tudo de si ao mesmo tempo. Não, é um recorte. Agora, se a gente fecha os olhos, né, entre aspas, para só esse recorte que a gente está vendo, a gente começa a ouvir o que o leão está falando de si mesmo. Claro que isso aqui é metafórico, né? É óbvio que o leão não vai falar. Mas o leão, ele começa a falar para a gente as características que ele tem, que a gente não está vendo naquele recorte, mas que a gente consegue compreender que estão presentes nele, certo? Então, a gente percebendo isso, a gente vai conseguir enxergar melhor o leão. O leão vai ser muito mais vivo para nós, muito mais ativo. A gente pode nunca ver um leão rugindo ao vivo e em cores, num zoológico, por exemplo. Mas se a gente presta atenção no leão, a gente consegue compreender a dimensão de um rugido de um leão sem nunca ter visto. É óbvio que ver esse rugido vai ser diferente, né? Mas nunca ver não significa que você nunca vai saber que um leão possa rugir, certo? É um pouco disso, é só fazendo esse exercício que a gente consegue enxergar pelo ouvido, tá? E não pelos olhos. Mais ou menos esse movimento. E aí, quando Sansão ele faz a oração dele, no final do capítulo 16, ele pede a Deus para que ele morra junto com os filisteus. Aqui, o nazireu, o consagrado, está de fato configurado a Deus. O seu cabelo já cresceu novamente. O que ligava a sua ideia, a ideia de Deus, do Yod-He-Vav-He, está ativo. E o passado foi apagado. Todo o passado, todos os erros de Sansão foram apagados. E aqui ele consegue cumprir a sua missão de juiz. O juiz que deveria livrar o povo de Israel da mão dos filisteus é o Sansão que, de fato, amarrado nas colunas centrais do templo de Dagon, ali na festa do deus pagão, ele consegue derrubar as colunas, derrubar o templo sobre os filisteus, acaba com todo mundo e consigo mesmo. Mas qual é a consequência? Ele livra o povo de Deus da mão dos filisteus. Deus permitiu uma desordem interna em um consagrado seu para que, de fato, fosse cumprida a missão de juiz. Sansão ele não seria um bom juiz na sua administração. Não seria um bom juiz em batalha, apesar de ser um guerreiro exemplar, um guerreiro imbatível. Mas enquanto chefe militar, Sansão não seria um bom Gedeão, digamos assim. A missão de Sansão era, de fato, livrar o povo de Deus da mão dos filisteus. Não teria outro meio senão esse. Por isso Deus se aproveitou da desordem interna de Sansão. E ele, graças a Deus, conseguiu se corrigir antes da hora extrema. Então é uma história realmente muito bonita. Né? O sol se pôs. Acabou a história do pequeno sol. Virá a história do grande sol. O sol nascente que veio nos visitar, como anunciou o profeta Zacarias. Né? Que é o Cristo. Tá? Virá e vai repetir alguns desses acontecimentos aqui, como eu já fiz o paralelo aqui com vocês. Depois da história de Sansão, temos as histórias polêmicas, as histórias pesadas mesmo. É pesado esses capítulos finais aqui do livro dos Juízes. A história de Micas e o Levita e do crime de Gabaá. Eu vou passar rapidamente por essas histórias, tá? Mas antes disso, uma coisa que a gente precisa prestar atenção aqui. O livro dos Juízes conta a história de 12 juízes. Certo? Os 4 maiores, Otoniel, Débora, Jefté e Sansão, e os outros menores. Por fim, 12. Foram só esses 12? Não sabemos. Tá? O que nos interessa é que contaram a história de 12
juízes, mesmo que um ou outro só foi mencionado, né? Fulano de tal foi juiz, livrou o povo de Deus por tantos anos e acabou, né? Um versículo ou dois para falar a história dos juízes menores, mas nos interessa o número, certo? E os juízes, eles foram das mais variadas tribos. Não houve um padrão, não houve, não seguiu. Ali, por exemplo, Sansão é da tribo de Dan. A palavra Dan significa juiz, certo? Não foram todos da tribo de Dan. E o que era da tribo de Dan era desse jeito aí que vocês viram, né? Meio torto. O que que Deus está falando para a gente? Em primeiro lugar, 12 é símbolo de totalidade. 12 apóstolos, 12 tribos, certo? Significa que o povo de Deus estava bem guarnecido, apesar de não haver rei em Israel nesse tempo. O texto dos Juízes enfatiza isso o tempo todo. Tem até uma parte aqui, no final do capítulo 17, né, versículo 6, diz assim: Naquele tempo não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia bem aos próprios olhos. Quer dizer, estava um caos. Né? Se cada um fazia o que era bom aos seus próprios olhos, estava uma bagunça. Mesmo assim, o povo de Deus não estava desamparado. Veja o que Deus fez com Sansão. Né? Veja o que Deus fez com Débora, né? Que ficou lá no Monte Tabor, né? Para poder atacar, enfim, né? Fez com Gedeão. Enfim, a providência estava guardando o povo de Deus. Apesar da bagunça, apesar do caos, da desordem que eles estavam vivendo nesse período, né? Esse período de adaptação. Por isso 12. E por que das diversas tribos? Porque mesmo sendo descendentes da cidade de Deus, voltemos lá à teoria de Santo Agostinho, né? Mesmo sendo pertencentes da cidade de Deus, existem membros da cidade dos homens lá dentro, certo? A gente vê os pecados, né? Agora pecado de levita, pecado de benjaminita, o pessoal da tribo de Benjamim, né? Os que cometem o crime lá contra a esposa do levita, certo? Aí o levita que vira sacerdote de um deus pagão, de uma divindade ancestral lá da casa de Micas, né? Negócio assim sem pé nem cabeça. Então tem gente torta no meio das tribos, tem gente boa no meio das tribos. Deus continua guiando as 12 tribos, certo? O seu povo, o povo de Deus, passa por altos e baixos, tem pessoas boas e ruins, não está nada garantido, mas ao mesmo tempo está tudo bem protegido, certo? É essa a bagunça, a desordem do livro dos Juízes. É essa centelha de providência no meio do caos, que é a, os leões, que são os leões de Deus, certo? Que é o Deus dos leões que está conduzindo o seu povo. Mas enfim, vamos lá. A história de Micas e o levita mostra um sacerdote profano, certo? Um sacerdote que, para ter ali a estadia, se submeteu a ser sacerdote, né? Não de Deus, porque ele era da tribo dos levitas. Ele poderia muito bem ser sacerdote do templo, da tenda do Senhor. Não, ele foi lá, virou sacerdote de um terafim feito de prata na casa de Micas. Um sacerdote domiciliar de uma entidade ancestral. Né? É um sacerdote que profanou o seu sacerdócio, que prostituiu o seu sacerdócio. Prostituiu o seu sacerdócio. É o que no Novo Testamento nós vamos chamar de maus pastores, certo? São os maus pastores, para mostrar que ser um pastor do rebanho de Deus, ser um sacerdote, seja do Antigo, seja do Novo Testamento, não é garantia de santidade, muito menos de salvação. Tá? E que Deus virá para cobrar aqueles, né, os sacerdotes, como esse levita que não é nomeado, tá? Virá cobrar este crime, essa prostituição, este adultério espiritual, digamos assim. E outra coisa curiosa é que o fato do levita não ser nomeado aqui não significa que ele é a matéria diferente da mãe de Sansão, tá? É diferente aqui, porque ele é um sacerdote. Nós sabemos que ele é da tribo dos levitas, que ele tem uma função específica, certo?
que é um homem e tal, etc. Mas por que ele não tem nome? Ter nome é significativo. Nós vimos aqui o significado da palavra Sansão, o que, que é. E de muitos e muitos outros personagens, não é? Que o nome fala sobre o personagem. O significado do nome fala sobre o personagem. Não ter nome também é significativo. E qual é o significado de não ter nome? É que nós podemos colocar os nossos nomes no lugar. Se é um sacerdote, nós podemos colocar o sacerdócio no lugar. Então, todos os sacerdotes estão incluídos aqui, certo? A gente pode fazer esse tipo de interpretação do texto. E aí, o crime de Gabaa, o crime bárbaro de Gabaa, é algo realmente bárbaro, né? A gente não tem como nem justificar. Não tem como, né? Eu estava até pensando assim, né? Poxa, ele podia ser um herói, esse cara aqui. Né? Se vocês não estão entendendo o fio da meada, porque eu não vou entrar em detalhes, certo? É algo realmente bárbaro e algumas coisas, né? Falar que no YouTube pode ser que o vídeo perca um pouco do alcance. Leiam lá os capítulos de 17 a 21 do Juízes, certo? Quem não leu, não deixe de ler. Tá? E esse que eu estou falando especificamente está no 19 e 20, certo? Estão nos capítulos 19 e 20. Então, esse levita, ele poderia ter sido um herói e ter defendido a sua esposa, porque os benjaminitas queriam possuí-la, né? Queriam possuir ele, né? Primeiro. Falou, não, não vai fazer nada. Não, e pronto. Né? Seria um herói, seria vencido, derrotado. Mas o que ia acontecer, pela lógica das coisas, né? A galera que estava do lado de fora ia dar cabo da vida desse levita, do anfitrião do levita, e iam fazer o que fizeram com a mulher do levita. Não seria evitado. Tá? Não estou aqui justificando o erro dele, né? Ah, meu Deus, né? Estou aqui fazendo um julgamento moral de uma história do Antigo Testamento. Pelo amor de Deus, gente, né? Eu tentei justificar isso na minha cabeça, tá? Mas não tem justificativa, né? Foi um erro que ele fez, enfim. Mas ele preservou a sua vida. Ele preservou a vida dele. Deixou com que ela fosse covardemente, mas preservou a sua vida. Enfim, o que acontece? Depois do que ele faz, né, mandando 12 pedaços para as 12 tribos, anunciando o que aconteceu. E aí as 12 tribos vêm para julgar a tribo de Benjamim. A tribo de Benjamim é perseguida, certo? Todos os benjaminitas são punidos por conta desse crime bárbaro. O que acontece? Benjamim é um dos favoritos também, junto com José. Não é? É um dos favoritos de Jacó. E mesmo o favorito de Jacó, né? Micas, que é da tribo de Efraim, né? Efraim, filho de José, mesmo esses favoritos de Deus, tem pessoas tortas lá dentro. Tem membros da cidade dos homens lá dentro. Isso aqui é para mostrar para a gente que a gente precisa ter cuidado. Não é o fato de nós sermos cristãos, nós estarmos na igreja, que está garantido, certo? Não é o fato de nós sermos os favoritos de Deus que está garantido. Não está garantido. Podemos ser pessoas tortas e no final dá tudo errado, certo? A gente viu aqui Efraim, Benjamim, todas as tribos, com gente boa e gente ruim. E a perseguição, né? A punição da tribo de Benjamim é porque Deus não permitirá que a sua esposa seja profanada e o criminoso permaneça impune. Não permitirá. Aqueles que perseguem a sua igreja, aqueles que perseguem a sua noiva, a sua esposa, o seu povo, certo? Que fazem o que fizeram com a mulher deste levita em Gabaa, serão perseguidos e punidos a seu tempo. Deus virá cobrar. Porque Deus é um Deus zeloso, é um Deus ciumento. É um Deus ciumento. Nós vimos aí. E esse ciúme de Deus não é só contra a sua igreja quando comete adultério espiritual, quando peca por idolatria. Não, mas é para quando alguém a persegue e tenta profaná-la. Também, certo? É uma garantia para nós igreja.
ao mesmo tempo que nós devemos ter esse zelo, esse cuidado, essa atenção com a nossa vida, com as nossas atitudes, para que a gente esteja do lado certo, né? Para que a gente não mude de cidade, nós temos a confiança de que Deus está conosco. E vai nos proteger, nos livrar dos adversários e vai punir os adversários que perseguem a sua igreja, que nos perseguem enquanto igreja, tá? Não é que Deus vai punir aquele que persegue a gente no nosso dia a dia, não é uma pessoa, um calo no nosso pé, pelo amor de Deus, né? Cada um que se vire com sua vida. Mas, enquanto igreja, perseguidos por sermos igreja, por sermos membros do corpo místico de Cristo, certo? Aí sim, esses serão punidos e julgados a seu tempo. Tá bom? Então, era isso que eu tinha para falar sobre o livro dos Juízes. Agora, nós vamos pular aí o livro de Ruth, que é pequeno, né? Apesar de ser pequeno, eu não coloquei aqui na programação, porque se deixar, eu faço a Bíblia toda. Né? Tem muita coisa interessante em tudo, praticamente, da Sagrada Escritura. Né? Nós pulamos aí números que valeria a pena a gente ter analisado aqui, ter estudado, mas fica aí a curiosidade para que vocês leiam, certo? E se estiver lendo, né, seja o número, seja o livro de Ruth ou alguma outra coisa que nós não vamos ler aqui na programação das aulas, o grupo de WhatsApp está aí para isso, certo? Vocês podem jogar lá, né, a dúvida, o que vocês estão achando, os insights de vocês, né? Partilhe isso com a gente, porque essa conversa, essa partilha, esse tentar desvendar esses mistérios das Sagradas Escrituras é muito bom para todo mundo, certo? É bom para mim, eu consigo prestar mais atenção em alguns textos, eu penso melhor, e bom para vocês também, tá? Então fica aí os outros livros, quem quiser ler, quem quiser dar continuidade à Sagrada Escritura, ou se já tem alguma dúvida sobre outros assuntos, pode jogar lá no grupo de WhatsApp. E se você não está no grupo de WhatsApp, o link está na descrição do vídeo, certo? É o primeiro link para entrar no grupo do Depósito da Fé. Na semana que vem, no próximo vídeo, nós vamos falar sobre o livro de Samuel, primeiro livro de Samuel, tá bom? Ao longo da semana, eu digo para vocês se vai ser o livro todo, numa aula só, se eu vou dividir, né? Vou resolver isso ainda. E entre em contato lá no grupo, tá bom? Então, era isso. Agradeço por você ter assistido essa aula até aqui. Não deixe aí de curtir esse vídeo, certo? De deixar também um comentário. O que você está achando das aulas do Depósito da Fé? O que você achou do livro dos Juízes? Coloque aí para que esse vídeo alcance mais pessoas. E também considere conferir os outros links que estão na descrição do vídeo. Tem aí também uma chave Pix, onde você pode estar contribuindo para que este canal permaneça. Tá? R$5, R$2, R$3 por semana, né? Já vai estar ajudando a manter o canal. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima.